Quem mora numa casa de 3 andares sabe que às vezes dá uma preguicinha de um andar pro outro, esse sobe e desce de escada e tudo mais. E foi esse o briefing que a Ana Carolina passou para a Carol, da área arquitetura. Ela queria ter a sensação de ter no máximo uma casa de 2 andares. Então, para isso, elas reformaram a casa, repensaram na dinâmica dos ambientes e deu super certo. Houve uma mudança radical no hábito de uso da casa. Vamos lá, porque eu acho que desse open house a gente pode tirar algumas experiências interessantes relacionadas a como usar a casa ou como pensar na arquitetura da casa para o nosso uso. A ideia era realmente transformar a casa numa casa que fosse usada a casa como um todo. Porque lá em cima a gente tinha um quarto de hóspedes, que a gente nunca teve hóspedes, e a gente tinha um quarto de brinquedo para Helena, que também ela já, com 14 anos, não brinca mais. Então, a ideia era fazer uma transformação lá em cima, e a ideia era tornar esta sala aqui, que era uma sala pouquíssimo usada, porque ela não tinha televisão, era uma sala mais escura, com 2 ambientes, uma lareira no meio, que a gente também nunca usava, tornar também uma sala toda integrada e toda usada no dia a dia da casa. Então a gente chamou a Carol para poder fazer esse projeto. A Carol é minha amiga de infância, faz tudo pra gente de design de interiores, e a gente chamou a Carol para fazer essa transformação na nossa casa. E vocês se conhecem desde que são pequenas, de escola? A gente se conhece de escola desde os 8 anos. Olha, que delícia! É, uma delícia, porque ela super entende a gente. Meu marido é super ansioso, então ela sabe lidar com a ansiedade dele, né? Ela fez o consultório dele, ele é otorrino, ela fez o consultório dele, ela fez a nossa casa no interior e agora fez essa transformação aqui em casa que a gente simplesmente ficou apaixonado. Isso aqui é um quadro, ela chama Gabriela Costa. E eu tinha visto uma vez ela instalar um quadro dela numa casa lá no condomínio, que a gente tem casa no interior, e eu fiquei apaixonada pela obra dela. Então, quando a gente teve essa parede aqui branca, né, que é uma parede grande, na hora eu pensei, putz, eu quero um quadro dela. Então a gente foi atrás e comprou esse quadro, que eu adoro esse quadro aqui nessa parede, acho lindo. O que é? São umas ripinhas de madeira? Não, isso aqui é um tecido pintado. Ó. E ele faz todo um movimento, tá vendo? É uma tela atrás, tá. E aí esse tecido, né, pintado. E eu achei legal porque aqui a gente tem essa casa, originalmente, a gente tinha um escritório aqui, e isso a gente fez, foi a única mudança que a gente fez na entrega da casa. A gente tinha um escritório aqui e um lavabo. Como a gente não queria um escritório que a gente tinha sala íntima lá em cima, na época que a gente comprou a casa, a gente tirou o escritório e jogou o lavabo pra frente. E aí ficaram essas vigas, tá vendo? A gente tirou algumas paredes da casa, tem essa coluna aqui também. E quando a gente fez agora a reforma, a nossa ideia era a gente esconder tudo isso, né? E o que eu gostei muito da ideia da Carol foi, ela falou, não, vamos deixar isso super aparente, vamos pintar com esse técnico cimento, porque deixa a casa até mais moderna e deixa essas vigas aparentes. Eu adorei aí o contraste da viga cinza com esse quadro verde, eu adorei essa. Nossa, ficou lindo. Ai, vamos continuar falando das obras. É um Burle Marx que você tem ali na sala de jantar? Aí também é a mesma coisa. Quando a gente foi comprar... Apaixonada! É lindo, né? Maravilhoso esse Burle Marx. Quando a gente foi comprar o quadro da Gabriela Costa, a gente foi na galeria, né, que representa ela, e na hora meu marido olhou esse Burle Marx e ele falou, putz, eu gostei muito desse quadro. A gente não fazia nem ideia de quanto custava o quadro. Aí eu falei, putz, mas esse Burle Marx daquela parede, onde tem o quadro da Gabriela, vai ficar escuro. Eu queria uma coisa clara naquela parede. Aí eu falei, putz, cara, isso não vai ficar legal. Não adianta, desencana do Burle Marx, vamos comprar o da Gabriela mesmo. E aí, quando a gente montou, que veio a nossa mesa de jantar, esse painel de madeira, a gente achou que ficou tudo muita madeira, porque a ideia não era colocar uma obra ali atrás. E aí o meu marido falou assim, não, então ali vai o Burle Marx. Então a gente daí comprou o Burle Marx também para pôr nessa parede, e eu achei que ficou incrível. E a mesa, ela tem um lance que é muito legal, né? Que ela gira no centro. Ela é giratória. Como é uma mesa, a gente tinha aqui, originalmente, uma mesa também redonda, mas ela tinha 1,60. E ali atrás, naquela parede, a gente tinha um buffet bem largo. Então ficava uma sala bem apertada. E a gente queria
trocar as cadeiras, não eram cadeiras com apoio de braço, a gente acha mais confortável, né? Você ficar na mesa com apoio. Então a gente queria trocar. Então a Carol deu a ideia de tirar, né? Não tem mais o buffet e fazer essa mesa. Mas como a mesa ela tem 2 metros de diâmetro, a gente fez com uma empresa que chama Design Soma. Toda a parte aqui, né? Todos os móveis, a gente trocou tudo da casa agora. Então a Marisa, que é da Design Soma, ela falou, então vamos fazer o prato giratório, porque fica mais fácil no dia a dia de você, né, pegar as comidas, essas coisas. Então tem esse prato, o pé dela é de concreto, que é lindo. Ela é pesadíssima, não sai daqui nunca mais. Imagina! E o lustre? Esse vocês já tinham? Esse já. Essa história é engraçada. Esse lustre e esse espelho aqui, a gente comprou em Murano, numa viagem que a gente fez para Itália. E foi muito engraçado, porque meu marido saiu daqui dizendo que a gente então vai para Murano e eu quero comprar um lustre veneziano, um espelho veneziano. E aí vamos. E a gente foi com os meus pais. E o meu pai fala italiano super bem. E a gente chegou em Murano e entra numa loja e meu pai, amei esse lustre. Aí meu pai vai lá e negocia, não, muito caro. Não, muito caro, não vou comprar. Sai, vai pra segunda loja. A gente passou o dia em Murano, atrás desse maldito lustre, desse espelho veneziano. E tudo meu marido achava caro e o meu pai negociando. Aí chegou uma hora que meu pai falou, não aguento mais, quero ir embora. Eu vou embora, vou pra Veneza, pro hotel. Aí a gente tava indo pra pegar, né, aqueles vaporetos, né? Meu pai falou, não, olha só, tem uma última loja aqui e tal. E aí naquela última loja foi onde realmente a gente comprou. E aí eles mandaram entregar no Brasil pra gente. Mas esses 2 objetos a gente já tem aqui em casa há uns 10 anos. Esse abajur também já tínhamos, foi uma dica da Marisa da Design Soma, na época que a gente fez algumas mudanças na casa ao longo desses 14 anos, né? Esse abajur também já tem alguns anos aqui em casa. O que vocês mantiveram antes da Carol fazer o projeto? Aqui na sala praticamente nada, a gente manteve esse aparador branco, que ele ficava na verdade no home theater, a gente subiu ele pra cá. Esse ripado de madeira, isso aqui era uma parede originalmente na casa, era uma parede, isso também na entrega da casa, a gente achou que era muito escura essa escada, então na época a Carol também ajudou a gente com algumas coisas aqui, então 14 anos atrás a gente tirou essa parede toda. E é tão atual o ripado, né? É muito legal, e a gente manteve agora porque a gente adora ele. E alguns objetos, né, a gente gosta muito de viajar, então a gente toda viagem traz alguma coisa. Carol, me conta uma coisa, aí o sofá, ele dá de costas para uma das circulações principais, né? Você desenhou esse sofá ou era um modelo que já tinha pronto? Como é que você pensou ali nessa solução? A ideia inicial aqui que eles queriam era uma grande sala de TV e som. E daí quando eu comecei a fazer o projeto, eu falei, gente, tem muito espaço só para uma grande sala de TV. Então a gente acabou fazendo essa grande sala com um espaço desse de poltronas para quando vem menos gente, comer um aperitivo e ficar mais aconchegante. A ideia aqui de tudo, antes de te falar do sofá, começa com essa estante. Bem aqui onde tinha televisão, tinha uma lareira. Então você tinha um ambiente pequeno, da lareira para a esquerda, um outro ambiente um pouco maior, da lareira para a direita, e aqui na frente da lareira tinha uma chest só. Vamos tirar essa lareira daí e vamos pensar. E daí eu desenhei essa estante gigantesca, deve ter acho que uns 10, 12 metros essa sala. É enorme. Ela é enorme. Que vai ser, eu falei pra eles assim, vai ser o grande atração da sala, assim, quando você entra, né? Então a gente tomou cuidado, se você olhar aqui, ó, tem uma porta falsa, onde tudo que é feio, equipamentos, não sei o que lá, de automático, fica aqui dentro, escondidinho. Então essa parte cinza que faz essa moldura tem uma profundidade, entendeu? Entendi. Olha que sacada! E daí pra fora dessa profundidade sai essa caixona de madeira pra dar esse movimento, né? Pra dar essa cara pra sala. E daí pra esse tamanho de sala, voltando pra pergunta do sofá que você me fez, o sofá ficaria de costas bem pra passagem. E eu tenho horror de costas de sofá. Porque normalmente é uma coisa horrorosa, né? Daí a gente começou a olhar, começou a procurar. E daí começou com o sofá do Jader. A ideia desse sofá com essa madeira veio do sofá do Jader, que tem essas costas de madeira.
madeira. Como a gente fechou tudo com a Marisa, da Design Soma, a gente conversou com ela e falou assim, olha, a gente queria um sofá que tivesse umas costas baixas, que não fosse nem estofada e nem alta. Uhum. E daí o dela, que é sócio dela, que é design, desenhou e desenvolveu pra gente esse sofá dentro da nossa necessidade, entendeu? Ah, olha que legal. Eu não sabia que eles desenhavam também. Desenham. Então foi super bacana. A gente pediu pra eles um sofá baixo, que fosse de madeira, né? Pela necessidade aí do espaço. Uhum. E eles desenvolveram pra gente o sofá do jeito que a gente queria. É lindo. E é muito legal e funciona também um pouco para outra sala, né? Então a gente fez de propósito essa parte de puff, isso aqui a gente pediu para eles, para não ser completamente fechado, né? Para não ficar pesado, para integrar ali do lado, né? Ficou super bonito. Agora, sabe o que eu ia te perguntar? Tem uma peça ali na estante que talvez a Ana vá saber. É uma peça bojuda que tem um espiral vermelho, uma peça linda. Essa a gente ganhou de casamento. Nossa, que interessante! Ela é bonita, né? É uma peça de vidro com esse detalhe vermelho. Uhum. E a gente ganhou de casamento essa peça. É uma peça que a gente gosta muito. A Ana pode até falar mais que eu, mas a gente se preocupou em manter as coisas afetivas, né, para eles, que eu acho que é bacana isso. É importante quando você vai montar uma estante assim, fazer a produção de uma estante, você não ficar com uma cara de showroom de loja, né? E foi aquilo que eu falei, né, Lucila? A gente gosta de viajar, a gente traz muita coisa de viagem, então a gente foi mantendo, né? Então a gente tem, por exemplo, essas máscaras que a gente trouxe de uma viagem para a África, essas estatuetas que a gente comprou nas pirâmides de Teotihuacan, no México. Olha que legal! Esse prato que veio da Turquia. Então a gente foi encaixando as coisas, né? Que a gente vai trazendo e foi encaixando nessa estante. O lavabo, ele tá pra frente da casa. Então, assim, tem uma janela que não é uma janela de lavabo, né? Porque aqui seria o escritório da casa, né? Entendi. Mas daí a gente pôs essa persiana. E aqui tinha um papel de parede bem rebuscado. E daí eu falei, não, já que a gente vai assumir as vigas e pilares de concreto, vamos fazer o tecnocimento no lavabo, vamos modernizar e dar outra cara, né? O tecnocimento é como se fosse uma pintura, né? É um material, é uma marca, tecnocimento, que a gente compra. Precisa de um aplicador que eles indicam para fazer, não é qualquer pintor que faz essa aplicação. E ele dá essa cara de cimento queimado. O que é muito bacana? Ele é lavável, você pode aplicar em áreas de banheiro, você pode fazer uma bancada, uma bancada de concreto e revestir de tecnocimento, entendeu? Porque ela não tem a fragilidade de uma tinta, né? Ela é muito mais resistente. Essa cuba, você comprou pronta? Essa cuba eu desenhei quando eles mudaram pra cá. Quando eu fiz o primeiro projeto deles, quando eles compraram a casa, que eles mantiveram meio que tudo da construtora, mas eu fiz algumas coisas. Uma delas foi essa cuba, fiz aquele ripadinho ali, né, da sala de jantar. Eu fiz algumas interferências. E daí o que a gente fez agora de novo nesse lavabo, né? A gente fez esse suporte aqui de aço inox para as toalhinhas, que é um coxo bem grande. E daí eles tinham falta de apoio, né? Então a gente mandou fazer esse suporte, mas é uma cuba que foi feita há 14 anos, mais ou menos, mas que continua super atual, né? A gente mudou a iluminação, então a gente colocou uma arandela, né? Pra dar uma mudada. Ele tinha uma cara mais clássica e a gente deixou ele com uma cara mais moderna, fazendo esse tecnocimento e dando o link do lavabo pra sala também, né? E aqui a gente tem a área externa, né, da nossa casa, que é uma área que a gente usa muito, né, usava até mais antes da gente ter a casa no interior, mas a gente sempre usou muito essa área externa. Então, aqui também, há uns 8 anos, a Carol também fez uma modificação, que foi essa parte toda da churrasqueira. Então, isso ela modificou 8 anos atrás. Porque a construtora entregava uma churrasqueira básica de canto ali na quina, que a gente manteve inicialmente, mas depois a gente fez essa alteração, colocou esse palimanã na parede, marrom, essa madeira de demolição, né, na bancada, fez o pergolado. E como é que é para manter essa parede verde? Então, essa parede verde, essa parte de paisagismo aqui de fora, quem fez foi a Maria João, do Rei.
né? A Maria João também é muito amiga nossa, fez nossa casa no interior, o paisagismo. A gente chamou ela, praticamente obrigou ela a vir aqui em casa, porque ela faz projetos imensos, né? A gente falou, não, Maria João, você vai fazer aqui de casa sim. E ela veio aqui para dar essas ideias. Então, aqui era muito árido, a gente não tinha muito verde nessa casa. A gente tinha muito vasinho, pequenininho, mas não era uma coisa que dava esse verde, né? Então, ela que deu a ideia de fazer essas duas paredes verdes, a que tem ali naquela jacuzzi, e essa aqui na churrasqueira, esses grandes vasos, né? Em vez de um monte de vasinho espalhado pelo quintal, só 4 vasos grandes com esses ciprestes que ainda estão crescendo. E a única coisa que ela manteve de planta nossa foi essa jabuticabeira. Minha casa, ela tem a vista para Marginal, então na época também a gente não tinha esse vidro, né? Era só um gradil que a gente tinha aqui. Só que a gente está na Marginal Pinheiro, então a gente tinha muito barulho. E aí eu conversei com uma empresa, né, para ver trazer um pouco mais de silêncio para cá. E eles falaram, você tem uma vista muito bonita, é uma judiação fazer um muro aqui. Então eles deram a ideia de fazer essa parede de vidro. Então a gente tem a vista toda da cidade, que é muito. À noite, principalmente, fica lindo. Esse pergolado aqui era um pergolado de madeira. Quando a gente resolveu reformar a casa, que a gente tirou, ele tinha uma trepadeira em cima, gigantesca. Quando a gente tirou essa trepadeira, o pergolado a madeira já estava podre, estava horrorosa. Daí é que a gente viu que, poxa vida, né, tem que cuidar daqui também, né? A gente também tem essa área que é tão gostosa para usar. Então a gente fez esse pergolado agora de alumínio com um insufilme e essa palhinha, né, para dar sombra, para tirar um pouco esse calor, porque aqui é sol o dia inteiro, assim, bate sol o tempo todo. Direto. E daí do outro lado, onde tem o muro verde... Daí você tem a jacuzzi aqui. Ah, e daí você tem a jacuzzi. E vocês usam bastante a jacuzzi? Ah, é uma delícia. A gente usa bastante. Ainda mais agora que a gente arrumou de novo aquecimento. Então, é bem gostoso de ficar aqui. Carol, sabe o que eu ia te perguntar? Tem muita gente que tem receio em usar o tablado de madeira. Como é que é para fazer a manutenção? Porque ele fica exposto, né? É meio chatinho. Uma vez por ano você precisa lixar, né? Você precisa fazer a manutenção dele. Mas também uma vez por ano é ok, né? Assim, lixa. Não, é super ok. É super ok, não tem problema nenhum. E a Ana tava falando dessa palhinha aqui em cima. A ideia da palha, além de proteger, era dar um aconchego também, né? Pra entrar, ao invés de colocar tecido ou simplesmente colocar uma tela solar branca, a ideia da palha também foi pra trazer um aconchego, assim. Mas, Carol, me explica uma coisa. O insufilme tá em cima, é uma película que vai no vidro. E daí uma película da 3M. Ah, e daí embaixo você tem essa palhinha. Quer dizer, depois da palhinha eu não tenho nada. Não, depois da palhinha você não tem nada. Tá livre. Fica bem bonito mesmo, né? Dá um outro clima. E daí, se você olhar aqui, não sei se dá pra ver, que essa caixa da churrasqueira aqui, ó, se você olhar de longe, quando a gente fez o projeto, a ideia é isso aqui, é um pórtico, tá vendo? Solto. Então ele é solto, né? Se você olhar aqui, ele é solto do piso e ele fica solto do pergolado. Então é como se fosse um elemento completamente solto da estrutura da cobertura, entendeu? E até comunica com a estante, que também é uma caixa. Né? Então ele faz um pórtico onde fica tudo. Ele é de alumínio também? De gesso. Drywall. E daí você fez a iluminação dentro desse pórtico? Tem, Ficou bem bonito. Cada casa tem a sua garagem. Então, 4 vagas soltas aqui na nossa casa. E aí você entra aqui nesse hall. E aqui embaixo, originalmente, é essa sala que a gente fez um home theater. Ah, é da Isabela, o quadro? Sou eu e minha filha. Ah, que demais! Ela pintou a gente. E aí, então, aqui a gente fez esse home theater, que originalmente, nesses 14 anos, era o único lugar que a gente tinha TV na casa. Tá. Então, era aqui que a gente ficava. Só que daí aquilo começou a me cansar, de estar à noite aqui. Aí você fala, ai, putz, tô cansada, fica com preguiça de subir até os quartos, aí fica enrolando. Daí dá 1h da manhã, 2h da manhã, eu tô aqui enrolando pra subir. Agora eu tenho TV na sala, tenho TV no quarto, tenho TV em todos os lugares da casa. E aí aqui a nossa ideia é fazer um ambiente de adolescente. Então, quando a minha filha trouxer as amigas, elas ficam aqui. Eu ainda vou pôr um frigobar aqui nesse móvel. Esse móvel era o buffet da nossa sala de jantar, que a gente trouxe aqui pra baixo. Então, aqui nesse espaço,
era uma adega, né, que a gente tinha na sala de jantar, que é onde eu vou pôr um frigobar aqui, que eu ainda não comprei. Então, aqui vai ser o lugar delas, assim, sabe? Ah, quer comer uma pizza? Pode comer aqui, sabe? Vou deixar refrigerante, água, tudo, e ficou um espaço para eles. A gente tem esse jardinzinho de inverno, né, aqui fora. E aqui tem um lavabo, que é ótimo também, porque daí você não precisa sair, né, subir, nada para poder... Então a gente tem esse lavabo aqui, que não foi mudado. A gente só pintou, poliu mármore agora nessa reforma. Aqui tudo a gente já tinha. O sofá eu mandei revestir eu só restofei, né, com tecido novo, que a Carol que me falou, para pôr uma sarja. Então eu restofei o sofá. Colocou uma lona, na verdade. E toda essa parte, assim, revestimento de madeira, tudo isso aqui já tinha. Ah, e tem uma coisa que mudou muito também, que foram a iluminação. A gente mudou a iluminação da casa inteira. A gente fez um novo projeto e colocou tudo no frame. Dá uma modernizada absurda. No projeto lá de cima dá pra ver melhor, né? O forro fica muito mais limpo. Então, assim, você tem uma superfície lisa, sem acabamento de moldura em volta. E o vidro da luminária, ele fica recuado pra cima, uns 2 ou 3 centímetros. Então, as pessoas às vezes entram, acham a iluminação bonita, vê que tá super clean, mas não sabe o que é. E isso se deve à luminária no frame, que assim, deixa o projeto muito mais contemporâneo, né? Muito mais limpo. Não, aqui não. Não é no frame, mas é uma coisa que mudou muito também a cara, né? O projeto de iluminação, que a gente poderia ter sido no frame, mas a gente colocou só esse perfil de LED fininho nas 2 laterais da cozinha, que dá outra cara, assim. Então é uma luz ótima e muito mais limpa do que aquelas luminárias padrões que normalmente se usa em cozinha, né? E, Carol, você colocou uma em cima da área de trabalho e uma outra na circulação, é isso? Isso. E daí 2 pontos aqui em cima da mesa, que é uma mesa que eles usam às vezes para almoçar, tomar café da manhã, entendeu? A cozinha é original, só que ela era toda branca. Então, na reforma... Ela era porcelanato branco, que eu odiava. Que mostrava toda a sujeira. Uma cerâmica, não era nem porcelanato. Era uma cerâmica que foi entregue pela construtora, que na época eles não quiseram trocar. E o armário era uma fórmica branca. E tinha azulejo na parede. Então, o que a gente mexeu aqui? Não precisava investir no armário novo, porque o armário estava bom. A gente trocou o piso e entrou com porcelanato da Porto Belo, né? 90 por 90, com cara de cimento, também nessa mesma linguagem, né? Do cimento aparente na sala, no lavabo, vamos entrar com esse porcelanato com cara de cimento na sala. E a gente pintou os armários. Ah, olha que legal! Quer dizer, ficou outra cozinha. Entendi. Mas aquelas pistas ali de vidro já tinham? De vidro? Já tinha, isso aí já tinha. E a gente mudou o frontão também aqui da cozinha. Então, por exemplo, era um frontão baixo, toda essa área de parede que vocês estão vendo tinha revestimento de azulejo, um azulejo branco também. Eu falei, vamos tirar. A gente entrou com o frontão até a altura aqui do castilho, né? E também trocou aumentou a janela. A gente aumentou a janela era menor, a cozinha ficava muito escura. Ah, a gente tirou e colocou a janela maior. E esse piso, pra mim, fez toda a diferença. Eu queria até perguntar se o tamanho das placas, né, no piso tem a ver com o tamanho do ambiente. Eu sou a favor de colocar, mesmo que o ambiente seja pequeno, seja um banheiro, você colocar peças grandes. Porque você aumenta a sensação de amplitude do lugar. Então, quanto maior as peças que você for colocar no ambiente, você aumenta a amplitude desse ambiente. Tem gente que fala, não, você tem um banheiro pequeno, não vale a pena colocar uma peça 90 por 90, põe uma 60 por 60. Vale a pena, você vai gastar um pouquinho mais, você vai ter um pouquinho mais de perda de material, porque vai ter mais recorte, mas a sua sensação de amplitude do ambiente, eu acho que faz muita diferença, né? Aqui a gente também trocou, seguindo essa ideia do no frame, a gente colocou, tá vendo? Ah, tô vendo. Os balizadores no frames também, na escada. Então aqui, na hora que você chegava aqui, você não tinha essa parede. Aqui era uma sala íntima. Aqui pra direita a gente tinha uma suíte americana, que são aqueles 2 quartos com banheiro no meio, né? E pra esquerda a gente tinha 2 suítes. Então, como que era a distribuição aqui na minha casa? A gente tinha essa suíte americana que eu usava
como quarto da minha filha e o quarto de brinquedo dela, né? Então ela tinha o quarto dela e o quarto de brinquedo dela e o banheiro dela no meio. Uma suíte que era a suíte de hóspedes, que como eu falei, eu nunca tive hóspedes. E a nossa suíte, que era uma suíte onde ela era metade o quarto, metade o closet. Então a Carol fez essa transformação, tirou a sala íntima, aumentou tudo pra gente fazer realmente uma casa com 3 suítes usáveis por nós 3, entendeu? Aí a gente usou a suíte de hóspedes, aqui a gente chama cama de casal, tal, não tinha porquê. A gente fez esse escritório e a gente tem essa bicama aqui. Então, se precisar dormir gente aqui, a gente tem onde dormir, né? Que é essa bicama, esse sofá-cama, né? Que a gente fez com a marcenaria. E o que é legal é que esse móvel todo do escritório era um armário, era um móvel muito grande que a Carol desenhou pro quarto de brinquedo da Helena. Então a gente conseguiu reaproveitar. Então, a gente tem aqui 2 estações, né? Então, se minha filha precisar fazer um trabalho em grupo, tem 2 estações. Às vezes fico eu e meu marido aqui fazendo as coisas. Então, ficou bem amplo, assim, esse lugar. Ficou bem gostoso. Esse armário a gente já tinha, manteve, né? Que a lateral era de embuia, aquela cor mais escura de madeira, mais antiga, né? Então, a gente mandou pintar a lateral. E aqui era minha rouparia. Eu não tinha rouparia na casa. Então, aqui eu usava de rouparia. E como o meu closet era pequeno, metade também eram das minhas roupas. Aí aqui a gente aproveitou esse corredor para fazer a rouparia. Então aqui agora é a minha rouparia, que eu fiz com a Marisa também, que fez essa parte da rouparia para mim, da Design Suma. E aqui a gente entra no meu quarto. Então aqui, na verdade, é o seguinte, eu tinha uma porta aqui, na lateral. Essa porta eu entrava pro meu quarto. O meu quarto era metade quarto, metade closet, né? E o meu banheiro. Hoje você tem essa entrada, né? Então, a Carol utilizou parte da sala íntima para fazer um corredor de ligação entre agora o que é meu quarto e a gente usou o quarto da minha filha como meu closet. Então, o que acontece, Lucila? Aqui a gente tinha o quarto onde a minha cama ela tava já assim, nessa direção, tá? E aqui eu tinha uma parede de drywall e essa parte aqui era o meu closet, que era um corredor pequenininho, era um closet pequeno, né? Era uma coisa que a gente falava, poxa, uma casa que tem um tamanho excelente, mas tem um quarto minúsculo pra gente. E a gente tem 2 quartos super ociosos, que era o quarto de brinquedo dele, né, que ela não brincava mais, o quarto de hóspede. Então a gente tirou o closet, fez tudo aqui. Meu marido fez mais uma escrivaninha para ele ali. Então a gente fez toda essa parte, né, de quarto mesmo. Esse painel, enfim, com certeza não tinha, né? Porque era outra dinâmica. Aqui não tinha nada. O que a gente fez? A gente demoliu tudo, mudou o layout. Porque qual foi a ideia, né? Se você olhar aqui, ó, a gente entrou, e daí esse aqui é o corredor que liga o quarto do casal ao closet que tá aqui. Daí, qual foi a ideia? Eu falei assim, vamos dar um charme pra esse corredor e vamos integrar esse quarto com a parte do closet. Quando eu pensei, né, nesse corredor de madeira, eu falei, bom, então vamos fazer um painel de madeira ali na cabeceira, porque a gente tem uma janela. E como eu mudei o lugar da cama, precisava dar uma integrada. Eu falei assim, vamos fazer um painel de madeira e a gente coloca uma persiana da mesma madeira, para quando você entrar, ter uma sensação de ser um painelzão inteiro, né? E daí tudo isso eu desenhei. Eu desenhei esse criado mudo, desenhei a cabeceira, desenhei a escrivaninha, que o Cássio queria uma bancada de trabalho, caso ele precisasse trabalhar. E eles queriam muito uma televisão no quarto, né? Porque acho que eles estavam traumatizados da televisão lá embaixo. E o Cássio, ele queria muito que o layout fosse... Ele ficava muito preso à coisa da cama continuar aqui, porque daí tinha uma parede do outro lado para ele ter a televisão, né? Eu falava, gente, não faz sentido, né? Você ter a cama na parte menor do quarto, sendo que você tem uma largura enorme aqui, né? Dá pra ser muito mais legal. E daí eu desenhei e consegui convencer ele que não, que valia a pena a gente ter a cama aqui, que ainda, apesar da televisão ficar centrada na frente da cama, ela tá aqui um pouco pra lateral, a gente colocou um braço, então dá pra mexer, e eles assistem super bem, assim, não ficou aquela... Que eu acho até mais legal, não fica com aquela cara de sala de TV, entendeu? A TV tá ali no canto, né? Tem uma bancada embaixo, acho que ficou super bem resolvido, assim. E daí o charme do quarto é esse corredor, né? Esse armário dela, o que a gente fez? A gente desmontou o closet que ela tinha, a gente aproveitou ele completamente aqui, só com
completou, entendeu? A gente não jogou fora. Que era o quarto da minha filha, que na verdade diminuiu um pouquinho, né, Carol? Porque aumentou o banheiro da suíte americana. Então, o banheiro da suíte americana aumentou um pouco para cá, né, pro quarto. Então, esse quarto diminuiu um pouco, mas a gente ficou com um closet que agora é um closet super confortável para ter tudo. Ai, e sabe o que eu ia te perguntar? Mostra esse carrinho de acrílico lindo. Ah, esse carrinho foi um projeto meu. Ah, me conta. Eu gosto muito de bracelete, colar, e aí eu queria alguma coisa porque ficava tudo em caixa. Aqui nessas colmeias, então eu nunca sabia o que eu tinha, o que eu não tinha para usar. E aí eu pedi para fazerem esse carrinho para mim. Então aqui eu tenho óculos escuros, meus anéis, todos os braceletes, colares, tal. Então agora tá tudo à mostra, eu sei tudo que eu tenho. Nossa, ficou lindo! Ai, gente, que delícia que tá o quarto, hein? Ó, falando um pouco da iluminação também, tá vendo? Que a gente usou o perfil, aqui não tem forro, mas a gente usou só o perfil de LED de sobrepor. Ai, não. Olha como fica limpo. Verdade. Aí aqui, Lucila, o que acontece? A gente tinha, então, o quarto de brinquedo da Helena. Aquela marcenaria do quarto do escritório, ela era toda nessa parede aqui, né? Então aqui a gente tinha um armário, uma estante super grande, colorida, tal, que a Carol redesenhou e a gente utilizou no escritório. Então aí a gente transformou aqui como quarto dela, ela queria uma cama de casal, então a gente já pôs a cama de casal, manteve essa parte aqui, essa escrivaninha, o painel de madeira é novo, né, Carol? Mas a escrivaninha ela já tinha, então a gente manteve a escrivaninha na mesma posição que ela tinha no quarto dela. Esse painel é novo. Aqui é interessante também, porque essa escrivaninha ela pediu faz um tempo, ela é uma escrivaninha e ali do lado é uma penteadeira. Ah, então, isso que eu ia te perguntar. E daí você colocou na marcenaria os acessórios? Ó, tá vendo? Né, então aqui. Ah, ficou uma solução legal, né? E foi a mesma empresa de marcenaria que fez? Foram duas empresas de marcenaria diferentes. Aqui foi um outro marceneiro. Mas não foi a Design Soma. A porta, ela é de correr? Que leva pro closet? Isso. Aqui a gente ela de correr. E ela corre entre o armário do closet e o painel? Não, ela corre entre a parede do banheiro e esse painel. Porque o banheiro tá aqui atrás. E aí aqui a gente tem o closet, que a Carol projetou, né? Usando parte da sala íntima. Então tem esse closet todo. Essa marcenaria aqui é da Design Soma também. E a minha filha queria sem porta, ela queria aberto. Então a gente fez esse projeto aqui. E esse banheiro, que era a suíte americana, a pia desse banheiro, ele era para fora do banheiro. Então a Carol aumentou esse banheiro para poder embutir a pia e fazer, né? Aqui que a gente comeu um pedaço do closet do outro quarto, entendeu? Para fazer esse banheiro maior. Nossa, ficou então, muito... um quarto para ela ótimo, né? Aqui a gente tem os dois quartos, tanto no meu closet quanto no quarto dela, a gente tem janela anti-ruído, porque é a parte que dá para marginal também, e que também super funciona, fica muito silencioso aqui. Nossa, ficou lindo, Marcos. Ai, gente, adorei. Obrigada pelo tour. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Beijo. Obrigada, beijo. Beijo grande.